do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Faze o que a ocasião te pedir, pois sou contigo. Estas foram as palavras do profeta Samuel ao rei Saul. Quando Samuel disse: "O Espírito do Senhor se apoderará de ti." E, meu amigo, caro ouvinte, uma vez que estamos debaixo da direção de Deus, uma vez que somos propriedades exclusivas do Espírito Santo, não vamos ficar mais inseguros, não ficaremos mais inquietos, medrosos, pois o Senhor é conosco, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Faze o que a ocasião te pedir, pois eu sou contigo.
guiado, um homem dominado por Deus, um homem que ouviu Deus dizendo: eu sou contigo. Quando esse homem ouve uma frase como esta, então ele sabe que quem diz que é com ele é sabedor disso. Ele sabe que o Espírito Santo não é apenas uma força cósmica, como alguns dizem. Ele tem uma experiência direta com Deus. Ele sabe que o Espírito Santo não é apenas aquela força ativa, como alguns pressupõem que seja. Ele sabe que o Espírito Santo, ele não é uma simples energia ativa. Ele não é um gerador, um provocador apenas de emoções que às vezes nos leva a arrepios, choros e mesmo às vezes a cair no chão, supostamente movidos pelo Espírito. Tudo isso é muito bom, mas o Espírito Santo não é apenas um provocador destas emoções, como que gritar, chorar, saltar. Tudo isso está bom. Tudo isso fizeram aqueles crentes ali no dia de Pentecostes. Gritaram, choraram, arrepiaram, falaram em novas línguas, fizeram tudo isso. Mas o homem que sabe que Deus é contigo, com ele, como diz 1 Samuel capítulo 10, verso 7, acontecerá que o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e Deus é contigo. O homem que Deus é com ele saberá por experiência, ele saberá pela sua vida, saberá pelo seu testemunho. Jesus disse: pelos frutos conhece-se a árvore. Ele saberá que o Espírito Santo não é apenas um provocador de emoções, apenas, eu disse, não é apenas. Espírito Santo traz muitas emoções, mas ele não é apenas um provocador de arrepios, choros, gritos, gargalhadas sem fim, ou seja, emocionalismo barato, como muitas igrejas exploram o emocionalismo barato e com isso vai iludindo a multidão. Sabem de uma coisa, amigos preciosos ouvintes? Esta é a realidade. Existem drogas, remédios, que uma vez ingeridos, eles causam o mesmo efeito. Eles levam pessoas a chorarem, arrepiarem, caírem ao chão, gritarem, darem gargalhadas sem fim. E ali você sabe que eles estão no espírito errado. E muitas vezes fazendo aquilo que alguns, supostamente no espírito correto, estão fazendo. O homem que Deus é com ele sabe que o Espírito Santo não é apenas estas coisas. Se o Espírito Santo fosse apenas estas coisas, ele seria muito pobre, muito superficial. Se isso é tudo que Deus tem para dar um crente, ele seria muito superficial, porque há prazeres passageiros na terra que levam o homem, muitas vezes, também a entrar em transe, como muitos crentes supostamente entram em transe. Creio em tudo isso, transes espirituais, arrebatamento no espírito, profetizar, falar em línguas, emocionar-se na presença de Deus. Coisa triste é um crente que não tem emoções na presença de Deus. Cremos em tudo isso, porém, isto não é tudo. Deus tem algo maior para dar para os seus filhos. O homem que tem Deus, o homem que viveu Efésios 4:30, quando a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é um selo, a Bíblia diz: não entristeçais, pois, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. O homem selado, de fato batizado, de fato mudado pelo Espírito Santo,
como diz a Bíblia em Atos capítulo, ou melhor, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, quando Samuel foi ungir a Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderaria dele e ele então profetizaria, mas a Bíblia destaca que o Espírito que viria se apoderar de Saul iria mudá-lo em outro homem. Leia a Bíblia e você certificará do que eu estou dizendo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. O Espírito Santo não só traz arrepios, profecias, choros. O Espírito Santo não só traz dons carismáticos, línguas estranhas, dom de cura divina. Isso atrai sim a multidão. O povo está atrás de pão e peixe, e estas coisas são pão e peixe. A palavra tem perdido o seu valor, muito embora seja ela o primordial, seja ela de suma importância para a vida, a sustentação espiritual de uma igreja. O Espírito Santo, ele não é só essas coisas, pão e peixe, arrepios, ou seja, dons espirituais, cura divina, emocionalismo, o que está bem. Mas quando é explorado somente essas coisas e falta ali a palavra, então essa igreja está em falta com Deus. O Espírito Santo, o homem que o tem, a igreja que o tem, o crente que verdadeiramente, meu caro ouvinte, tem este Espírito Santo, ele vai saber. O Espírito Santo não é como um mágico apenas que hipnotiza as pessoas, que os deixa abobalhados, como se estivessem apenas em transe. É o que nós vemos muitas vezes dentro das igrejas. É o que nós vemos muitas vezes falsos profetas fazerem, hipnotizando as pessoas. Trabalham com a hipnose, trabalham com o emocionalismo barato, trabalham com o campo, o mundo das emoções. O Espírito Santo, ele tem algo mais do que isso para trazer para a igreja. Espírito Santo não é um encosto, como muitos dizem, que vem e sai. Ele não é um ser irracional. O Espírito Santo, meu amigo ouvinte, ele é muito mais do que tudo isso que as nossas modernas igrejas estão pregando e dizendo ser ele. O Espírito Santo não é um instrumento de manipulação na mão dos homens, usado para manipular a multidão. Não pode ser. O Espírito Santo não é também algo de propriedade exclusiva de uma denominação, de um grupo. Nós somos o grupo que tem o Espírito Santo, que leva o Espírito Santo, que reparte o Espírito Santo. Quem é você para ser o dono, o proprietário do Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? Para você pensar que você é o proprietário do Espírito Santo e que fora de sua denominação não há Espírito Santo? Espírito Santo é a pessoa de Deus. Como poderia você ser um dominador de Deus? Ser um proprietário do Espírito Santo? Não. Ele não é propriedade exclusiva de nenhuma denominação. Ele é a pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não é, como muitos dizem, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele disse, na pessoa de Jesus, o ressurreto, em Apocalipse 1,17, sou o primeiro, aquele que no princípio pairava sobre as águas, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro, Gênesis é o início. O Espírito Santo é o primeiro, é o que pairava sobre as águas, é aquele que começou a fazer separação entre dia e trevas, entre água e terra. O Espírito Santo, ele diz, sou o primeiro e o último. Aí pergunto ao nosso caro, amado ouvinte, tem você recebido o Espírito Santo? Sabe você quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não deveria ser outra pessoa senão
aquele que vem para habitar dentro do crente. Não aquele que vem apenas para lhe fazer cair, rodopiar, entregar profecias que às vezes falham. Erraria o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a pessoa que habita dentro do crente arrependido, dentro do crente que guarda a palavra, porque o Espírito Santo no coração de um crente jamais o levaria a negar a palavra. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, a vida de Deus, vindo dentro de um homem, não o leva a negar a palavra, mas o faz recordar de toda a justiça, de toda a palavra, de toda a verdade. Nós ouvimos o que o Espírito Santo não é, você consegue já perceber. Não é como um mágico, não é um encosto, não é um instrumento de manipulação, não é um objeto de propriedade exclusiva de um homem ou de uma denominação. Não é um ser, uma pessoa ausente do sofrimento e das provas que vivem o seu povo, a sua igreja. Ele não é uma força cósmica, não é apenas uma energia ativa, ele não é apenas um arrepio, não, um arrepio é uma emoção. Ele não é um choro, ele não é um cair no chão, ele não é um falar em línguas é um dom do Espírito, não o Espírito. Ele não é uma cura é um dom do Espírito, não o próprio Espírito. O Espírito Santo não são emoções. Não, ele não é emoção, porém ele traz consigo muitas emoções. O Espírito Santo é uma pessoa que está ao seu dispor para te ajudar. Ele é Deus. Ele prometeu que habitaria no coração que fosse lavado no sangue derramado do Calvário. O Espírito Santo é aquele que convence o homem, gerando um arrependimento genuíno e verdadeiro. O Espírito Santo é o Consolador que está conosco nos momentos mais terríveis, desérticos e cruéis da nossa vida. O Espírito Santo, ele é o motor do crente. Ele é o motor da igreja, trazendo a operação e a ação plena de Deus na vida daquele crente. É o que não o deixa parado, estacionado, sem congregar, dentro de casa, desanimado, sem sair do lugar, encarregado de colocar a igreja para andar. Não é outro senão o Espírito Santo. Ele é o motor e você deveria dar manutenções, cuidar deste motor, do Espírito Santo em tua vida, se separando, se santificando do pecado, orando, jejuando, guardando a palavra, obedecendo toda a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a obediência à palavra nos concede o direito de termos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, ele é o responsável pelos milagres que acontecem na vida do homem arrependido e da igreja quebrantada. Todos os milagres, os feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foram através do poder do Espírito Santo. Que homem foi Jesus? Tudo isso porque Pedro disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude. Tudo isso porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus foi um homem especial, porque o Espírito Santo estava dentro dele. Seremos homens especiais, seremos jovens especiais, anciãos especiais, igreja especial, pregadores especiais, quando formos cheios do Espírito Santo de Deus, não cheios de credos, não cheios de dogmas, não cheios de formalismos, não cheios de preceitos manuais de homens, mas cheios da vida de Deus, do Espírito Santo de Deus, que na verdade é a vida que esteve em Jesus, porque a Bíblia disse que nele, Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo faz o homem especial.
O Espírito Santo faz a igreja especial. O Espírito Santo faz ela ter luz, faz ela brilhar neste reino de trevas, faz ela ser diferente. O Espírito Santo faz aquela jovem ser uma jovem diferente na escola. O Espírito Santo faz aquele rapaz ser um rapaz diferente no trabalho. O Espírito Santo faz aquele casal ser um casal diferente na sociedade. O Espírito Santo faz aquele pregador trazer uma mensagem que salga, que traz desejo no coração das pessoas em servir, em aproximar-se mais de Deus. Ele é a luz. O Espírito Santo é a energia que sustenta aquela lâmpada acesa dentro dos nossos corações. Ele é o azeite que não nos deixa misturar com este reino de trevas. É como a água e o óleo. Quem tem o Espírito Santo não se mistura com o pecado. O Espírito Santo é essa energia, é essa força, é esse vigor, é essa vitalidade para servir a Deus, invisível. Muitos não podem ver. O Espírito Santo é o que capacita, é o que distribui os dons aos homens. O Espírito Santo é o santificador. Como uma igreja poderá ser igreja santificada, jovem santificado, mulheres santificados? Como um povo será santificado, separado do mundo e do pecado? Como terão força para não se corromper, para não viverem tal como o mundo está vivendo, se não tiverem o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo é o santificador, ou seja, é o responsável pelo batismo com fogo, o batismo que queima o pecado, o batismo que queima o adultério entre os casais, o batismo que queima a fornicação entre os jovens. O Espírito Santo é o batismo de fogo que queima os vícios. O Espírito Santo é o batismo de fogo, meu caro ouvinte, que tira da mulher aquele desejo de se vestir uma roupa imoral, indecorosa, que provoca a cobiça, que atrai o olhar dos homens que não têm o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo mantém uma igreja limpa. E por que as nossas igrejas não estão limpas em sua maioria? É porque elas têm o dom de profecia apenas. É porque elas têm apenas a cura divina. É porque têm apenas o sapateado do Espírito. É porque têm apenas as visões. É porque têm apenas os 9 dons carismáticos, mas não tem a pessoa de Deus, o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus leva a igreja a uma pureza. Leva o altar a uma pureza, leva a mocidade a uma pureza, leva os membros daquela igreja a uma pureza, leva aquelas mulheres a terem senso de vestimenta. Ora, o Espírito Santo habitando dentro de uma igreja santifica aquele povo, ou seja, leva-os a um novo caráter cristão. Ora, meu caro ouvinte, o Espírito Santo é o maior presente de Deus, é aquilo que poderia proporcionar a maior alegria que um homem poderia viver. O Espírito Santo é aquilo que vem para dominar o homem, porque isso é fato, ninguém está neutro. Ou você está dominado por um espírito, ou está dominado por outro. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou estás dominado pelo Espírito Santo, ou então estás dominado por um espírito apenas religioso, tradicional, que guarda o que diz a Santa Igreja, não o que diz a Santa Bíblia, a Santa Palavra, o Santo Deus, o Santo Espírito de Deus. Ninguém está neutro. Todos agora mesmo que estão me ouvindo estão dominados por um espírito. Que espírito tem te dominado, meu caro ouvinte? Infelizmente, o Brasil é um país dominado pelo espírito do futebol, dominado pelo espírito do rock and roll, dominado pelo espírito das drogas, dominado pelo espírito da pornografia, da sodomia, do sexo pervertido. Qual é o espírito que tem te dominado, meu caro, precioso ouvinte?
lembrando que você tem uma alma que deveria ser dominada por Deus. Nosso país é dominado por um espírito terrível. Quando chega a sexta-feira que antecede aquela festa satânica chamada Carnaval, que os nossos políticos não medem esforço para ela acontecer, gastam o que podem e o que não podem, gastam dinheiro da saúde, gastam dinheiro da segurança, mas não pode faltar a festa da carne, porque estão dominados por um espírito. Festa da carne, festa da lascívia, festa do sexo pervertido, festa das drogas, festa do álcool. O mundo está dominado por este espírito, o Brasil muito especial, dominado por este espírito. E lá vem pessoas de diversas partes do mundo para então serem dominados por este espírito, esta festa da carne, quando na verdade as chaves do país, poderíamos dizer assim, das cidades brasileiras, são entregues simbolicamente ao diabo, quando os seus demônios então assumem a nação por 4, 5 dias. Outros estados mais tradicionais dessa festa endemoniada, eles se entregam por 10, 15 dias. E aqueles demônios, eles sacrificam aquelas vidas, dominam aquelas vidas. E então, tantas desgraças se veem no país. Podem contar, 4 dias de muita prostituição, ela cresce no país. Podem contar 4 dias de muitos e muitos mais acidentes de trânsitos. Quantas crianças, quantos ônibus tombados nas estradas, quantas mortes, culpado disso. O povo é dominado nestes 4 dias por estes príncipes dos ares, por estas potestades das maldades, por estes demônios. As cidades abrem as suas portas, as famílias abrem as suas portas para serem dominados. Suas televisões dominam a cada um de vocês nestes 4 dias diabólicos de carnaval. E não me assusta dizer que maridos e mulheres muitas vezes se assentam no sofá de suas casas para assistir essa transmissão demoníaca. 4 dias de uma crescente prostituição, 4 dias de estrupos e mais estrupos, 4 dias de mulheres embebedadas, dopadas, sendo abusadas sexualmente, 4 dias de quem sabe milhares e milhares de virgens perdendo a sua virgindade naquela ocasião demoníaca, 4 dias de mais números de sequestros, 4 dias de mais roubos, 4 dias de mais endividamento para o povo pobre, que dá o que não tem para ir curtir essa festa diabólica, 4 dias de mais assaltos, 4 dias de incentivos ao sexo pré-matrimonial nas telas, nos meios de comunicação, nos rádios, na internet, e assim sucessivamente. Ora, meu amigo ouvinte, é alarmante o número de mães solteiras, é alarmante o número de abortos, é alarmante o número de mortes, é alarmante o número de drogados de todas as naturezas. É inseguro sair de casa nesta ocasião, o povo está dominado, está cegado, se tornam endemoniados. Muitos líderes religiosos estão cegos. O bispo não fala nada, o arcebispo não fala nada, o vigário não fala nada, os pastores não falam nada, as igrejas perdem a força. Demônios sufocando a sociedade, sufocando as virgens, sufocando as igrejas. O povo não fala nada, não tem uma voz, não tem uma atalaia, não tem um trombeteiro de Deus. Meu amigo ouvinte, quantas coisas terríveis, porque o povo não se entrega a Deus, porque o povo não quer o domínio do Espírito Santo. O domínio do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, evitaria essas coisas. Porém, eles querem ser dominados pelo espírito das regiões baixas, pelo espírito que vem de baixo, não de cima,
pelo espírito das trevas, não pelo espírito da luz, o real Salvador, o real produtor de alegrias e emoções que não comprometem a integridade moral, a integridade física, a integridade espiritual. E as pessoas se tornam dominadas, não dão conta de driblar, mesmo ouvindo esta orientação que vocês estão ouvindo agora, mesmo ouvindo essa pregação que eu estou pregando agora. Eu sei que muitos, eles irão ser dominados a si mesmo quando chegar essa data. Eles irão. Quem sabe alguns estão me ouvindo agora e não viverão depois do carnaval para voltarem me ouvir. Se entregarão, se renderão, não conseguirão driblar este espírito terrível. Interessante, no futebol, eu me lembro, nós vemos vídeos, nós já vimos documentários, como foi considerado aquele grande jogador, Mané Garrincha. Ele driblou todos os seus adversários, ele entrou para a história, ele era o melhor, ele era o gênio. Pessoas compravam ingressos não para ver o time adversário ou o time jogar, mas para ver os dribles daquele jogador. Ele era o gênio nos gramados de futebol. Dominava o seu adversário, driblava o seu adversário, mas não dominou o espírito das trevas, não dominou a bebida, pobre vida, morreu infeliz, morreu alcoolizado, morreu pobre, não conseguiu usufruir absolutamente nada, carreira infeliz, porque era um escravo do espírito das trevas, não conseguiu receber o Espírito Santo, que é uma pessoa que convence o homem do pecado, que é consolador, que conduz a igreja, não conseguiu receber o Espírito Santo, que é o santificador, que é a bússola, que é aquele que dá consciência para um pai de família, para um trabalhador, para um jovem sensato, para um pregador sincero, para uma igreja temente à palavra, temente a Deus. Foi escravo da bebida, dominado por este mal. Quantos e quantos homens driblou adversários, driblou muitas coisas, mas não driblou o diabo, não driblou as drogas, não driblou a bebida, não driblou o carnaval, não driblou os seus prazeres, e com isso foram quase que a sarjeta. É como o homem que eles consideravam ou consideram, não sei, o segundo Pelé, Diego Maradona. Driblou tantos adversários, porém não conseguiu driblar as drogas. Se tornou um dependente compulsivo de drogas e assim encerrou precocemente a sua carreira. Não conseguiu driblar o espírito das trevas, o espírito do carnaval, o espírito das drogas, o espírito da sexualidade pervertida, sodomismo. Meu amigo ouvinte, uma mensagem como esta, ora, meu amigo ouvinte, te trazendo essas pequenas estatísticas aqui desta data maligna, isso deveria nos levar a orar e dizer: ó Espírito de Deus, venha ser o meu real dominador. Ó Espírito de Deus, eu preciso da tua vida, eu preciso da tua unção. Ajuda a limpar o meu coração, a mudar a minha situação, a mudar a situação da minha família, da minha vida, da minha igreja, do meu ministério. Se você é um pregador, como dizia aquele grande pregador Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, certa vez ele dizia em um dos seus sermões, ele dizia: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer. Quando um homem se colocar inteiramente debaixo do domínio do Espírito Santo, naquele dia, o mundo verá o que Deus pode fazer. Ora, meu amigo ouvinte, é isso que Deus quer fazer, te pegar sob domínio dele, como ele pegou grandes homens, como ele pegou o Dr. Moody e fez ele ganhar milhões de almas para Deus, sem expressão, sem estatura, sem aparência,
Quem quer ser dominado por Deus, não pela igreja tabernáculo, não pela igreja A, B, C, D ou E, não pela religião, não pelas drogas, não pelo mundo. Quem quer ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, quem deseja ser cheio da presença de Deus, como Paulo escreveu aos Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque é bom para vocês, é felicidade para vocês, é salvação para vocês, maridos, é salvação para vocês, esposas, terão maridos fiéis, é salvação para vocês, filhos, terão pais amorosos, pais de princípio, é salvação para vocês, pais, terão filhos abençoados, é salvação para vocês, pastores, enchei-vos do Espírito Santo, terão igrejas abençoadas, igrejas que amam, igrejas que se separam, igrejas que não estão misturadas com o mundo, igrejas que não são de guerra, mas são de paz, de amor, de vivência, de companheirismo com Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. E então sentirás em alma, sentirás no coração aquele ardente desejo de ver as obras das trevas destruídas, desfeitas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, toma os meus ouvintes agora, que estão ouvindo esta palavra, no poder do nome de Jesus Cristo, para que não conformem com o pecado, para que não conformem com este século. Venha restaurar as vidas de oração, venha restaurar as vidas de jejum dos nossos ouvintes, venha levantar vidas consagradas, levanta crentes amantes de tua palavra, Senhor, que desejam ser dominados pelo Espírito Santo, pagar um preço por um avivamento da graça de Deus, pagar um preço por ver Deus trabalhando nos lares, trabalhando nas igrejas. Onde está aquele que deseja ser batizado com o Espírito do Senhor? Onde estão aqueles que reconhecem que não precisam de mais uma igreja, de mais um profeta, de mais uma doutrina? Onde estão aqueles que reconhecem que não precisam de mais uma credencial, de mais um doutorado em divindade, mas agora precisam de ter uma experiência com Deus, ser dominados por Deus, guiados por Deus, ser agora batizados, impactados com a glória de Deus, encantados com Deus e não com a religião, encantados com Deus e não com as denominações, encantados com Deus e não com estas festas demoníacas que o país prepara para destruir a nossa nação, destruir as nossas famílias, destruírem os nossos jovens. Onde estão aqueles? Estaria eu pregando a algum deles? Abra o teu coração e deixe o Espírito do Senhor entrar.